aula antes da prova. Então, a ideia é a gente ver mais algumas aplicações do conteúdo, do último conteúdo que a gente estava vendo, que era de peças com efeitos de segunda ordem, ou fletidas e comprimidas axialmente. E depois, talvez, abrir um espaço para dúvidas de vocês, ver se ficou algum exercício que vocês tenham feito com alguma coisa pendente, algum conceito que não tenha ficado muito bom. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente vê talvez alguns exemplos a mais. Vamos ver como é que a gente vai desenvolvendo. Mas a ideia, por enquanto, é ver o último conteúdo que está nos faltando sobre peças comprimidas e fletidas e comprimidas axialmente. Eu vou estar desligando minha câmera para tornar a gravação um pouco mais leve e a gente ficar concentrado na apresentação. Vocês estão conseguindo ver bem a apresentação, aqui o material digitalizado que está na tela? Está tranquilo para vocês? Ótimo, excelente. Então, a gente, na verdade, fez este exercício, né? Foi onde a gente parou na nossa última atividade síncrona. Vamos dar uma retomada nele para ver que solução a gente encontrou e depois ver um outro caminho de solução diferente daquele que a gente tinha visto na última quarta-feira. Então, a gente tem uma viga que é biapoiada, ela tem uma carga uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento que vale Q, e ela está submetida a cargas de compressão axial que estão sendo chamadas de P aqui. E a gente é uma viga razoavelmente esbelta, a gente quer encontrar a solução disso considerando os efeitos de segunda ordem. Então, só para relembrar, efeitos de segunda ordem são uma amplificação das solicitações que ocorrem em função, essa amplificação ocorre em função das deformações ou deslocamentos gerados pelas próprias solicitações. Neste caso específico, uma viga submetida a cargas transversais, uma taxa de carga constante, ela vai sofrer curvatura, vai ficar com o eixo encurvado nesta posição, nesta configuração que está aqui mostrada em vermelho. E se ela assumir essa configuração, as cargas de compressão axial P, que originalmente estavam aplicadas no centroide das faces de extremidade, se a gente olhar para a configuração de primeira ordem, a configuração indeformada, a gente estaria dizendo que simplesmente essas cargas de compressão geram apenas esforço normal. E a contribuição para as tensões seria o esforço normal P dividido pela área da seção transversal. Mas no instante que a gente se dá conta que a configuração deformada real é esta, que a viga tem o seu eixo encurvado, essas forças de compressão axial P elas passam a ter um braço de alavanca em relação ao centro das diversas seções. E, portanto, elas passam a gerar uma parcela de momento fletor. Então, o momento fletor é amplificado em função da deformação do encurvamento do eixo gerado pelo próprio momento fletor. Isso é o efeito de segunda ordem. Então, aqui a gente pode, somando momentos em relação a uma extremidade e somando forças na direção vertical, entende que essa configuração deveria ser simétrica e que as reações aqui valem QL sobre 2. Então, para a gente levar em consideração os efeitos de segunda ordem, sempre a gente vai ter que equacionar as solicitações, o momento fletor, na configuração deformada. Então, se eu pegar uma seção transversal S qualquer, distante X da origem do sistema, ela vai estar posicionada na configuração deformada neste ponto. E em relação a este ponto, a gente vai ter como parcelas de momento fletor uma parcela que vem dessa reação, que é L sobre 2, com um braço de alavanca que vale X, uma parcela que vem da carga transversal, que eu estou achurando, a carga que está aplicada até a seção transversal. Então, essa parcela aqui vai gerar uma resultante, que vale Q sobre 2. Então, aqui vai estar aplicada uma resultante que vale Q vezes X sobre 2, desculpe, aliás, Q vezes X, perdão. Uma resultante que vale Q vezes X, e cujo braço de alavanca até a seção transversal, medido na direção ortogonal, reta suporte da força, vale X sobre 2. Então, tem uma parcela que é Q vezes X a força, X sobre 2 o braço de alavanca, que é X ao quadrado sobre 2. Além disso, essa carga de compressão axial vai estar adicionando um momento, tracionando as fibras inferiores, que vale P vezes ômega. Então, ao somar tudo isso, a gente pode escrever que a função momento fletor vale a parcela que vem da reação, que é L sobre 2, que é a reação vezes X,
A parcela que vem da carga distribuída, que é qx ao quadrado sobre 2, fazendo um momento negativo, e a parcela que está, de certa forma, expressando o efeito de segunda ordem, que é P vezes ômega, tracionando as fibras inferiores ou positivo. Se a gente pegar essa função momento fletor e jogar na equação diferencial da linha elástica, que diz que a derivada segunda de ômega em relação a x vale menos m sobre i, então trocando o sinal dividido por i vai dar essa expressão que está aqui embaixo, e aí a gente pode definir o k ao quadrado como sendo p sobre i, que a gente já estava fazendo na dedução das fórmulas de Euler, né? Porque a equação diferencial é muito parecida, e só por uma questão de notação, chamar a derivada segunda de ômega das linhas e a derivada primeira de ômega em relação a x de ômega linha, que é igual ao giro, né, a função φ de x, a gente chega a uma equação diferencial de segunda ordem parcial não homogênea, que é ômega duas linhas de x, que vem dessa parte, o p sobre i vira k ao quadrado, isso passado para o outro lado da igualdade fica mais k ao quadrado vezes ômega de x, igual a qx ao quadrado sobre 2i menos qlx sobre 2i. Então, essa equação ela tem como solução uma solução homogênea, como se a gente igualasse ômega duas linhas mais k ao quadrado ômega igual a zero, e a solução a gente já conhece, é um a seno de kx mais um b cosseno de kx, mais uma solução particular que pode ser determinada por inúmeros processos, inclusive observação. E aí, se a gente está enxergando que a parte não homogênea da equação é um polinômio do segundo grau, a gente poderia pensar que a derivada segunda de um polinômio de segundo grau é um polinômio de 2 graus menores, é uma constante. Uma constante somada com k ao quadrado vezes um polinômio de segundo grau dá um polinômio de segundo grau. Então, se a gente propuser como solução particular um polinômio completo de mesma ordem ou grau que a parte não homogênea, a gente consegue encontrar uma solução particular para essa equação diferencial. Então, não importa que a parte não homogênea aqui não seja um polinômio completo, que a gente só tem um termo em x quadrado e um termo em x, não tem o termo constante, não importa. O que a gente vai estar utilizando como solução particular é um polinômio completo. E é importante que ele seja um polinômio completo, senão a gente não consegue fechar essa solução particular. Então, arbitrando ou postulando a solução particular como sendo um a minúsculo x quadrado, mais um b minúsculo x, mais um c. A derivada primeira dá 2ax mais b, e a derivada segunda dá uma constante, que é o 2a. E aí, se a gente substituir a derivada segunda, que é um 2a, mais k ao quadrado vezes a própria função, que é ax quadrado mais bx mais c, a gente vai ter essa expressão aqui, que está do lado esquerdo. E isso tem que ser igual a qx ao quadrado sobre 2i menos qlx sobre 2i. Bom, para a gente fazer essa igualdade, vamos estar igualando termo a termo, termo em x ao quadrado com termo em x ao quadrado, os termos em x com o termo em x, e o termo constante com o termo constante. Então, fazendo essa igualdade, a gente descobre que o a vale q sobre 2p, o b vale menos ql sobre 2p, e só pelo fato da gente ter postulado uma solução particular como sendo um polinômio de segundo grau completo, incluindo o termo constante, incluindo os termos que não estavam aparecendo na parte não homogênea, só por causa disso que a gente consegue fazer essa igualdade e definir que o c vale menos q sobre k ao quadrado p. Então, essa é a nossa solução particular. A solução homogênea era seno de kx mais b cosseno de kx. Somando as duas, a gente tem a solução da equação diferencial, que a gente ainda não tem completa, porque não sabe quanto vale o a maiúsculo e o b maiúsculo, que tem que ser determinados por condições de contorno. Que condições de contorno a gente poderia utilizar? Vocês vejam que a gente está equacionando um problema em função de ômega e suas derivadas. O ômega é o deslocamento vertical do centroide da seção em cada ponto. E a sua derivada primeira é a inclinação do eixo longitudinal da peça. Então, as condições de contorno têm que ser em ômega, ou seja, em deslocamento, e nas suas derivadas, ou seja, no giro. Onde a gente conhece deslocamento e o giro a priori? Na configuração deformada. Bom, a gente sabe que o deslocamento vertical é zero, que o deslocamento vertical em x igual a L é zero. Então, adotando essas duas condições, deslocamento vertical ômega em x igual a zero, e deslocamento vertical em x igual a L igual a zero, a gente consegue calcular os valores de A e de B. Então, A e B estão aqui, e aí a nossa função, solução, está aqui embaixo, né? Um A seno de kx, o B cosseno de kx, mais
os termos que a gente tinha obtido da solução particular. O deslocamento máximo vai acontecer em L sobre 2, então a gente pode substituir x por L sobre 2 e vai dar este resultado que está aqui embaixo. Podemos fazer alguma transformação, 1 menos cosseno de θ sobre seno de θ é tangente de θ sobre 2, então a gente pode escrever, na verdade, o deslocamento máximo de uma forma um pouco mais compacta, porque tangente de KL sobre 2 é seno sobre cosseno, e aí o cosseno a gente pode transformar isso em 1 menos cosseno de KL sobre 2, então dá uma compactada, mas a princípio isso é só algebrismo, poderia ter deixado a função com a cara original, ou mesmo com essa cara aqui, que não teria problema nenhum. Né? Então, deixando isso assim, a gente tem aqui a resposta, e se a gente já tem o ômega de x, basta olhar a função momento fletor, que a gente tinha escrito inicialmente, que é esta, substituir o ômega de x pela função que a gente encontrou, e isso vai permitir que a gente calcule o m de x. E com o m de x a gente pode calcular o valor do momento máximo, substituindo x por L sobre 2. Neste caso, a gente já sabe de antemão onde está o deslocamento máximo e o momento máximo pela questão da simetria. Como o problema é simétrico, a gente sabe que isso vai estar exatamente no centro. Bom, e assim como outros problemas que a gente tinha resolvido de efeitos de segunda ordem, a gente percebe que tanto na solução do ômega quanto na solução do momento fletor, a gente tem um cosseno de KL aparecendo aqui no denominador, e se o cosseno de KL tende a zero, a resposta em deslocamentos e momentos tende para o infinito. Então, quando é que o cosseno de KL tende a zero? Quando KL tende a π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Quanto maior o valor de KL, maior o valor de K, maior o valor da carga. Então, o menor desses valores, que é este, corresponde ao menor valor de carga de compressão, que faz com que a amplificação devido ao efeito de segunda ordem se torne tão intenso que os deslocamentos e momentos vão para o infinito. E aí a gente chega à conclusão que essa carga corresponde à carga crítica de flambagem para a mesma configuração, ou seja, para a barra birrotulada ou biapoiada. Então, como em outro problema que a gente tinha feito antes, sempre que a gente está na presença de uma peça fletiva e comprimida axialmente, a carga crítica de flambagem daquela peça, com aquela mesma configuração, ela vai ser uma carga limite, um valor limite de carga de compressão máximo que pode ser aplicado, independente da presença ou não da carga transversal. Então, isso faz com que a gente acabe tendo sempre dois coeficientes de segurança a estimar. Um em função da carga de compressão axial, que é calculado em função da carga crítica de flambagem, e outro em função do momento máximo que é gerado, e aí a gente vai transformar isso em tensão correspondente à tensão máxima e comparar com a tensão máxima que o material é capaz de suportar. E isso a gente tinha visto até o final da aula passada. Até aqui, gente, tá tranquilo? Ficou alguma dúvida sobre isso? Tudo certo. Ok. A galera está escrevendo, vamos ver. Ok. Então, se está tudo bem, a gente poderia ir adiante, ver outro problema, mas antes de ver outro problema, vamos ver uma outra abordagem. E essa outra abordagem é a seguinte. A gente está dizendo que o momento fletor aqui vale. É a mesma expressão que a gente tinha antes, né? A reação na extremidade, vezes x, o VA, né? Vezes x, menos qx ao quadrado sobre 2, mais p vezes ômega de x. Então, essa é a função momento fletor que a gente tem, que é a função momento fletor de segunda ordem, certo? Se a gente olhar para isso aqui, qual é a diferença dessa função momento fletor em relação à função momento fletor de primeira ordem, aquela que seria postulada ou escrita olhando para a configuração indeformada? Se a gente olhasse para a configuração indeformada, a gente ia dizer que o momento fletor em qualquer seção vale o momento da reação vertical do lado esquerdo, que é L sobre 2 vezes x, e o momento da carga distribuída, que é x ao quadrado sobre 2. Não estaria incluindo esse p vezes ômega. Então, a gente pode dizer que esse momento, que é um momento de segunda ordem, ele é um momento de primeira ordem, um m1 de x, mais uma parcela p vezes ômega. Bom, então nossa expressão está aqui, um momento de segunda ordem
é o momento de primeira ordem, mais P vezes ômega. Se a gente derivar uma primeira vez os dois lados da equação, a gente vai estar dizendo que a derivada do momento de segunda ordem em relação a x vale a derivada do momento de primeira ordem em relação a x mais a derivada de P vezes ômega. Isso pode dar a derivada de P em relação a x vezes ômega mais P vezes a derivada de ômega em relação a x. Como P, a carga de compressão axial, não depende de x, fica só a segunda parcela, fica P vezes a derivada de ômega em relação a x. Então, derivando uma primeira vez, a gente chega nisto, mas como a derivada do momento de primeira ordem em relação a x é o esforço cortante de primeira ordem. Então, a gente poderia dizer que nessa expressão, a derivada primeira do momento de segunda ordem vale o esforço cortante de primeira ordem mais P vezes a derivada de ômega em relação a x. Até aqui, tranquilo? Ok. Vamos ver o que a Isadora está digitando. Tá tudo ok. Então, se a gente derivar uma segunda vez os dois lados da equação, aqui vai passar a ser a derivada segunda do momento de segunda ordem em relação a x. Vai dar a derivada do esforço cortante de primeira ordem em relação a x e, pelos mesmos motivos de antes, P vezes a derivada segunda de ômega em relação a x. Bom, mas se a gente olhar para esse termo do meio, a derivada do esforço cortante de primeira ordem em relação a x é menos a função taxa de carga, né? A gente usa isso constantemente para esboçar os diagramas, né? A gente sabe que a derivada do momento fletor é o esforço cortante, a derivada do esforço cortante é a taxa de carga. Então, esse termo aqui do meio é menos a função taxa de carga, o Q de x, Q minúsculo de x, né? Indicando a taxa de carga. E se a gente olhar para o que está aqui, a gente tem P vezes a derivada segunda de ômega em relação a x. Mas a linha elástica, a equação diferencial da linha elástica, nos diz que a derivada segunda de ômega em relação a x é menos m sobre i. Então, substituindo o termo do meio por menos q de x, que é minúsculo de x, e substituindo a derivada segunda de ômega em relação a x por menos m sobre i, a gente fica com esta equação. E aí, se a gente chama de p sobre i o k ao quadrado, e leva isso para o outro lado da igualdade e simplifica a notação dizendo que a derivada segunda do momento em relação a x é o m duas linhas. A equação diferencial que a gente tem que resolver é m duas linhas mais k ao quadrado m igual a menos q de x, que parece muito com a equação diferencial em deslocamentos que a gente tem que resolver, né? A equação diferencial em deslocamentos é esta, derivada segunda do deslocamento mais k ao quadrado vezes deslocamento igual a alguma coisa. Só que agora essa equação diferencial está em momento fletor. Está levando em consideração o momento de segunda ordem. Então está dizendo a derivada segunda do momento de segunda ordem mais k ao quadrado vezes o momento de segunda ordem igual a menos q vezes x. Por que esta equação diferencial é interessante de ser aplicada? Porque o termo não homogêneo ele é muito mais simples do que o termo não homogêneo que aparece na equação diferencial em deslocamentos. Na equação diferencial em deslocamentos, essa parcela o termo não homogêneo da equação, ele é, na verdade, um momento fletor, um momento de primeira ordem que está aplicado aqui. E na equação de momentos, o termo não homogêneo é a função taxa de carga. E a gente sabe que a função taxa de carga é muitas vezes mais simples do que a função momento fletor. Então, quanto mais simples é o termo não homogêneo, mais simples fica a gente encontrar a solução particular. Então, se ao invés de ter que igualar, postular uma solução particular como um polinômio de segundo grau completo, a gente pudesse postular só uma constante, é muito mais rápido de resolver isso, fica muito mais simples. Então, a solução tende a ser muito mais rápida olhando para a equação diferencial em momentos do que olhando para a equação diferencial em deslocamentos. E esse procedimento aqui é absolutamente geral, ele não depende do exemplo específico que a gente está trabalhando. Ou seja, qualquer problema de peça fletiva e comprimida axialmente, com efeitos de segunda ordem, pode ser resolvida com essa equação diferencial em momentos. E ela é bem mais rápida, claro que se a equação diferencial é em momentos, a gente tem que aplicar condições de contorno nos valores da função, ou seja, em momento fletor,
ou nas suas derivadas. E a derivada primeira do momento fletor é o esforço cortante. Então, a gente vai aplicar condições de contorno em momento, em valor de momento ou em valor de cortante, onde a gente conhece a priori o valor do momento fletor, onde conhece a priori o valor do esforço cortante. Certo? Então, se a gente for resolver o mesmo problema, esta mesma viga, o que a gente vai resolver? A gente vai dizer, a equação diferencial é a derivada segunda de m em relação a derivada segunda do momento fletor em relação a x, mais qual ao quadrado vezes a função momento fletor, a função momento fletor de segunda ordem sempre, né? Mas a derivada segunda da função momento fletor mais k ao quadrado vezes a função momento fletor tem que ser igual a menos q, uma constante, porque aqui a função taxa de carga ou carga distribuída é constante e vale q. Então, a solução, a equação diferencial que tem que ser resolvida é esta. E essa equação diferencial pode ser resolvida de uma forma muito simples, muito mais rápido da gente achar a solução, porque a gente sabe que essa solução é a solução da parte homogênea, que vai dar o A seno de kx mais B cosseno de kx, sempre presente em toda essa formulação, então sempre está aparecendo a mesma solução homogênea. E a solução particular passa a ser um polinômio completo de mesma ordem ou grau da parte não homogênea. Se a parte não homogênea é uma constante, ou um polinômio de grau zero, a gente vai postular como solução particular uma constante, um polinômio de grau zero. Então, se a solução particular é uma constante, a derivada segunda de uma constante em relação a x dá zero, k ao quadrado vezes uma constante igual a menos q. Essa constante é menos q sobre k ao quadrado. Está aqui a solução particular. Esse pedaço aqui. Que a gente nem chegou a escrever de forma explícita, porque é tão rápido e tão fácil de estar determinando que a gente já acha diretamente assim. Com isso, a gente tem a solução, temos que agora aplicar as condições de contorno. As condições de contorno têm que ser aplicadas em valor de momento fletor ou das suas derivadas. Então, olhando para a configuração deformada, aonde a gente conhece a priori o valor do momento fletor. Em x igual a zero tem um apoio simples, e, portanto, o momento fletor aqui deveria ser zero. E em x igual a L, outro apoio tem que ser... aqui é um apoio de segunda ordem, lá um apoio simples, não importa, mas os dois têm momento igual a zero. Então, a gente poderia colocar como condições de contorno para essa nova equação simplesmente m de zero igual a zero e m de L igual a zero. Se a gente botar m de zero igual a zero, substituindo isso aqui em x igual a zero igualando a zero, a gente vai ter seno de zero dá zero, cosseno de zero dá 1. Então, vai ficar b menos q sobre k ao quadrado igual a zero. B vai ser igual a q sobre k ao quadrado. E aí, substitui x por L e igual a zero, a gente acha o valor de A. E com isso, a gente consegue montar essa função momento fletor, que é a resposta que a gente vai inicialmente encontrar, que é absolutamente igual a solução que a gente tinha obtido anteriormente, essa que está aqui, usando a formulação em deslocamentos. A formulação em deslocamentos fornece, em primeiro lugar, como resposta, a função deslocamento ômega de x. A equação diferencial em momento fletor dá como resposta inicial a função momento fletor. E se eu quiser calcular aí a função deslocamento, o que eu faço? Bom, mas desde o começo a gente está dizendo que a função momento fletor é esta. Então, se eu sei ômega, substituo aqui e acho m de x. Se eu conheço m de x, substituo nessa parte e isolo o ômega, eu vou achar a resposta. Então, é só uma questão de substituir a solução que a gente encontra na função que a gente tinha postulado para o momento fletor, e isso resolve o problema. Se a gente for aplicar isso no primeiro exemplo, que a gente tinha visto na aula passada, e na aula passada, o nosso primeiro exemplo era este aqui. Era uma barra submetida a compressão axial excêntrica, que gerava lá no topo um momento, tracionando as fibras do lado esquerdo, que a gente considerou como um momento negativo, valendo P vezes E. Né? O valor do momento aqui em cima vale P vezes E. Então, se a gente aplicar essa solução, quanto a gente tem de carga distribuída ao longo do comprimento dessa barra? Zero. Não tem carga distribuída. Então,
Se a gente fizer uma solução usando a equação diferencial em momentos, a gente teria m duas linhas de x mais k ao quadrado m de x igual a zero, porque não tem carga transversal. O m de x vai ser um a seno de kx mais b cosseno de kx. A função esforço cortante vai ser a derivada da função momento fletor, então vai dar ak cosseno de kx menos bk seno de kx. E a gente poderia aplicar como condições de contorno que o esforço cortante em x igual a zero vale zero, que o momento fletor no topo vale menos P vezes E, e o momento fletor na base vale menos P vezes E mais F. Com a primeira condição, a gente tira que A é igual a zero. Com a segunda condição, a gente tira que o B vale menos P sobre cosseno de KL. E com a terceira condição, a gente acha uma resposta para o F. E esses resultados são absolutamente os mesmos que a gente tinha obtido antes com a equação diferencial em deslocamentos. A diferença é que, em geral, é muito mais rápido da gente resolver usando esta formulação em momentos, porque o termo não homogêneo se torna muito mais simples. Ficou bem isso, gente. Então, essa equação diferencial m duas linhas mais k ao quadrado m igual a menos q de x, ela é absolutamente geral e vale para qualquer problema desses de efeito de segunda ordem. Tranquilo? Podemos ver mais alguma coisa? Posso ir adiante? Ok. Obrigado, Valéria. Então, a gente agora vai fazer uma aplicação numérica, né? Então, a gente quer calcular qual é a segurança de uma viga que tem essa configuração. A gente já resolveu as equações diferenciais, então já sabem as equações todas. É uma viga biapoiada com uma carga uniformemente distribuída, cargas de compressão axial. As cargas de compressão axial valem 80 kN. A carga transversal vale 4 kN por metro. O comprimento da barra é 6 metros. Os dados do material, o E, sigma P, sigma E, K1, K2, são os valores que a gente tinha usado nos outros problemas todos. Isso dá um lambda limite de 99,35, um lambda zero de 58,82. Só a tensão sigma E é um pouquinho diferente, e isso dá um lambda zero um pouco diferente. E a seção transversal, ela tem 8 por 10 centímetros. Né? Uma seção retangular. Então, se a gente for calcular os efeitos de primeira ordem, né, a gente teria simplesmente, olhando para a configuração indeformada, a gente diria, essa barra está submetida a uma compressão simples, as tensões geradas pela compressão simples são simplesmente o esforço normal dividido pela área, e um momento fletor, cujo valor máximo é QL ao quadrado sobre 8. E aí daria, para os dados que tem aqui, Q igual a 4, L igual a 6, daria 18 kN/metro ou 1.800 kN/centímetro. E aí a gente diria que as tensões num ponto qualquer da seção valem o esforço normal dividido pela área, mais o momento em relação ao eixo Z, vezes a coordenada Y dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z. Isso dá 80 de carga de compressão dividido por 8 por 10, dá 80 centímetros quadrados também de área, e o momento que vale 1.800 vezes y dividido pelo momento de inércia, que é base vezes altura ao cubo sobre 12, o valor que está aqui. A gente chega a esta expressão, e isso daria uma tensão máxima de tração que estaria acontecendo nas fibras inferiores, com o Z valendo 5 centímetros, o Y, desculpe, valendo 5 centímetros positivo. Isso vai dar uma tensão máxima de tração de 12,5 kN por centímetro quadrado e uma tensão máxima de compressão que apareceria com o Y valendo menos 5 centímetros, se a gente substituir aqui da menos 14,5. Então, essa parte aqui foi feita só para fins de comparação. Na verdade, a gente não precisa estar resolvendo o problema em primeira ordem para estar resolvendo ele em segunda. A gente poderia ir direto para o problema com efeitos de segunda ordem. É só para a gente comparar a diferença de resultados entre uma abordagem de primeira ordem e de segunda. Então, quanto daria de coeficiente de segurança?
o coeficiente de segurança aqui numa situação uniaxial de tensões. A gente sabe que qualquer teoria de resistência dá a mesma coisa. Então, a gente simplesmente poderia comparar a tensão máxima que o material é capaz de suportar, que é a tensão de escoamento, esta aqui, 25 kN/cm², com a tensão máxima que está acontecendo no material, que é 14,5. Isso dá um coeficiente de segurança de 1,72, que é esse coeficiente que está aparecendo aqui. Bom, esse é o coeficiente de segurança em tensões de primeira ordem, não é nem de segunda. A gente sabe que, além disso, a gente deveria estar avaliando o problema de flambagem, ou seja, a carga crítica de flambagem para essa mesma configuração, ela é uma carga limite para as cargas de compressão que estão atuando aqui. Se a gente chegar com as cargas de compressão próximo da carga crítica de flambagem, isso provoca uma tal amplificação nos deslocamentos e nas solicitações que levaria os dois ao infinito, por causa das aproximações que a gente usa também nas equações. Então, aqui o que está sendo considerado, que não estava explícito no problema, é que tanto em relação ao eixo Y quanto em relação ao eixo Z, a gente está pensando que a barra é birrotulada. Ou seja, estes apoios aqui eles estariam funcionando como rótulas espaciais nas duas extremidades da viga. Tá? Isso não está explicitamente colocado, mas no instante que a gente está dizendo que o comprimento de flambagem numa direção e na outra aqui estão os mesmos, é porque é essa consideração que teria feito, e isso deveria estar explícito, bem colocado no enunciado do problema. Bom, estão adotando como comprimento de flambagem 600 centímetros. Aí vem uma observação, alguns alunos me perguntaram por e-mail, assim, como é que eu sei que eu posso calcular direto os momentos de inércia em relação aos eixos Y e Z? Quando é que eu preciso calcular o eixo de inércia mínima e inércia máxima e calcular o valor do momento de inércia máximo ou mínimo? Bom, e a resposta é a seguinte. Quando vocês viram a formulação de flexão lá na mecânica estrutural 1, lá foi colocado para vocês que aquela fórmula, aquela dedução, dizer que a tensão sigma igual ao MY sobre o I, né, ela só é válida enquanto ela estiver sendo pensada ou postulada em torno de um dos eixos principais centrais de inércia. Então, todo problema de flexão ele é sempre analisado em torno dos eixos principais centrais de inércia da seção. Sempre, certo? E aí a gente pode calcular a flexão em relação aos dois eixos usando a formulação esta que está aparecendo aqui embaixo, mas isso é sempre em relação a um eixo principal central de inércia. Então, a resposta é, eu sempre preciso estar calculando em relação aos eixos principais, que são um deles o eixo de inércia máxima, o outro de inércia mínima. Acontece que num bom número de problemas, os próprios eixos coordenados que a gente está colocando aqui no sistema, eles coincidem com os eixos principais centrais de inércia da seção. Lembrando que todo eixo de simetria para a seção transversal é obrigatoriamente um dos eixos principais centrais de inércia, que o outro estaria ortogonal a esse primeiro. No caso, tanto o eixo Y quanto o eixo Z são eixos de simetria. Os dois são eixos principais centrais de inércia, mas bastava que um deles só fosse. Então, neste caso, a gente está buscando onde está o eixo de inércia mínima, o eixo de inércia máxima, ou quanto vale um momento de inércia mínima e de inércia máxima, porque, ao natural, esses eixos Y e Z que estão colocados aqui alinhados com os eixos coordenados globais, eles já estão orientados segundo as direções principais. Se essa seção transversal não tivesse simetria, se fosse, por exemplo, um triângulo retângulo, se fosse um T assimétrico, uma cantoneira assimétrica, a gente deveria, em primeiro lugar, achar qual é a orientação dos eixos principais de inércia, calcular quanto valem os momentos principais de inércia, centrais de inércia, e aí escreveu tanto problema de flexão em segunda ordem quanto de flambagem em relação a esses eixos. Então, sempre que a gente tiver na presença de uma seção sem eixo de simetria, ou com eixo de simetria, mas cujo eixo de simetria ele não é coincidente com os eixos globais x, y, z, a gente tem que tomar cuidado para estar alinhando e calculando corretamente o problema em relação aos eixos principais de inércia. Neste caso, eu calculei nas duas direções, mas a gente sabe que se as condições de vinculação são as mesmas para os dois modos de flambagem, o modo de flambagem mais crítico é aquele que resulta no maior índice de esbeltez.
O maior índice de desbeltez, se o comprimento de flambagem é o mesmo, ele corresponde ao menor raio de geração. E o menor raio de geração corresponde ao menor momento de inércia. Então, o eixo em torno do qual o momento de inércia é mínimo, esse vai ser o eixo crítico para a flambagem. Eu calculei para os dois aqui, mas olhando para cá, a gente percebe que o eixo de inércia mínima é o eixo Y, né? Porque a dimensão perpendicular ao eixo é a menor. E o eixo de Z é o eixo de inércia máxima. Então, a carga crítica de flambagem em relação ao eixo de inércia máxima deu 383, a carga crítica de flambagem em relação ao eixo de inércia mínima deu 245. O coeficiente de segurança vai ser calculado com o menor de todas as cargas críticas, que é esta, e isso dividido pela carga efetivamente aplicada, que é 80, dá um coeficiente de segurança de 3,07. Então, em relação à carga de compressão axial, o coeficiente de segurança é 3,07. Em relação às tensões, não é esse 1,72, porque esse aqui foi feito em primeira ordem, foi feito só para fins de comparação. A gente tem que fazer o momento de segunda ordem. Como é que a gente vai fazer o momento de segunda ordem? Bom, a gente já tem uma expressão, já resolveu a equação diferencial, a gente já sabe que a função momento fletor tem esta cara, de segunda ordem, e que o momento fletor máximo, a gente também já tinha feito, acontece na metade do vão, substituindo x por L sobre 2. O momento fletor máximo vale Q sobre K ao quadrado, 1 menos cosseno de KL sobre 2, sobre casseno de KL sobre 2. Então, é só aplicar essa fórmula para calcular o valor do momento máximo, ao invés de dizer que o momento máximo vale Q ao quadrado sobre 8, que seria o resultado de primeira ordem. Então, calculando quanto vale o K. Bom, mas em torno de que eixo está acontecendo a flexão? Essas cargas transversais estão provocando flexão em torno do eixo Z. Então, é em relação a este eixo que nós vamos calcular momento de inércia, o valor do K, etc. Então, quanto vale o K? O K é a raiz quadrada, o K ao quadrado é P sobre I, o K é a raiz quadrada de P sobre I. A gente vai calcular a raiz quadrada da carga de compressão axial, que é 80, o E é um módulo de elasticidade do material, que vale 21.000, e o momento de inércia é o momento de inércia em relação ao eixo Z, porque as cargas transversais estão provocando flexão em torno desse eixo. E isto vale, então, fazendo as contas, dá 0,00239 centímetros na menos 1. Como aqui a gente vai usar sempre o cosseno de KL sobre 2, já dá para calcular isso, ou seja, multiplicar o KZ por L sobre 2, multiplicar por 300, e aí centímetros a menos 1 com os centímetros do L sobre 2 vai dar a dimensional, e a dimensional é radianos. Então, a gente tem que tomar cuidado de, na hora de usar a calculadora para avaliar esses cossenos, colocar a calculadora em radianos. Se deixar ela em graus e colocar esse argumento, vai dar tudo errado. Tem que tomar cuidado. Substituindo, então, KL sobre 2 por 0,717 radianos. Calculando essa expressão, o valor de K a gente já tem ali, isso dá 2.287,4, quando o momento de primeira ordem era 1.800, 2.287. Então, é 487 kNm maior do que o valor do momento original. 27% de amplificação a gente tem aqui. A gente sabe que quanto mais perto a carga de compressão está da carga crítica de flambagem naquela direção, ou naquele plano, maior é a amplificação. Então, aqui a gente está calculando, tem uma carga de 80 kN, em relação a uma carga crítica de flambagem que está em torno do eixo Z, porque é em torno do eixo Z que o problema de flexão está acontecendo, que vale 383. É em torno de um quinto, perto de um quinto, né? Entre um quarto e um quinto da carga crítica de flambagem. Então, por isso que gera uma amplificação que é bem razoável, 27% é bastante em termos de amplificação. E com isso a gente pode agora recalcular as tensões. Vamos recalcular exatamente do mesmo jeito que a gente tinha calculado para os efeitos de primeira ordem, só substituindo o momento máximo. Em vez de usar os 1.800 de primeira ordem, a gente vai estar usando os 2.287,4 de segunda ordem. Isso vai dar uma carga máxima, uma tensão máxima de tração de 16,16 e uma tensão máxima de compressão de 18,15. E aí,
Comparando essa tensão máxima de compressão com a tensão de escoamento do material, a gente acha um coeficiente de segurança de 1,38, que é menor que os coeficientes de segurança que a gente tinha obtido em flambagem, e, portanto, esse é o coeficiente de segurança final que a gente vai adotar. 1,38. Ficou bem isso, gente? Tranquila a solução desse problema? Acho que sim, diz a Isadora. Ótimo. Claro, a gente acompanhando o desenvolvimento parece fácil, parece não ter problemas, mas é importante a gente perceber aqui as decisões que a gente está fazendo ao longo do caminho, né? De identificar os eixos principais de inércia, identificar em relação ao qual eixo está acontecendo o problema de flexão, para nessa direção estar avaliando os momentos de segunda ordem e estar fazendo o cálculo do coeficiente de segurança em tensões. Aqui eu estou colocando para vocês um terceiro exemplo, que ele também é todo literal, na verdade, mas depois a gente faz uma aplicação numérica. Então, vocês percebam que estes problemas, eles podem ter duas caras, né? Uma cara é, dada a configuração geral toda literal, como é que a gente tem aqui, né? Uma viga biapoiada com comprimento L, carga Q, rigidez EI, achar quanto vale o deslocamento e o momento fletor de segunda ordem. E aí é achar essas soluções, é isso que a gente está querendo. Uma segunda modalidade de problemas é uma aplicação numérica sobre isto, ou seja, a gente tem a configuração, a princípio a solução já está dada, já está encontrada, já é fornecida, a gente tem valores numéricos que quer aplicar para calcular um coeficiente de segurança, por exemplo. Né? Então, aqui a gente está na primeira classe de problemas, que é achar a solução geral para esse problema aqui, que é uma viga engastada apoiada com uma carga uniformemente distribuída, e a gente quer calcular quanto valem as reações, levando em conta o efeito de segunda ordem. Ué, que estranho, quando a gente estava resolvendo o problema anterior, que era da viga biapoiada, a gente não precisou, nem levou em consideração que as reações poderiam ser diferentes, as reações de segunda ordem das reações de primeira. E por que isso? Porque essa configuração aqui era isostática. E sendo isostática, ela depende apenas do equilíbrio. E se depende apenas do equilíbrio, como a gente pensar na configuração deformada ou nem deformada, isso não vai estar afetando, né, nessa configuração as equações de equilíbrio, então acaba não mudando nada. Né? Mas se a gente olhar aqui, essa estrutura que a gente está querendo resolver, ela é uma vez hiperestática, tem um apoio a mais do que o necessário para impedir os movimentos de segunda ordem, os movimentos de corpo rígido. E quando a gente tem uma configuração hiperestática, a gente, a essa altura, já sabe que a solução delas, as reações e as solicitações, dependem da deformação da estrutura. Então, a forma como a estrutura deforma, né, a configuração que a estrutura deformada assume em primeira ou segunda ordem, não importa, isto vai condicionar a resposta. É daí que a gente vai buscar as equações extras, além das equações de equilíbrio, para resolver o problema. Bom, se a gente pensar em termos de primeira ordem, né, olhando para a configuração deformada, nós já resolvemos esse problema da viga engastada apoiada com carga uniforme distribuída. Nessa altura, a gente já sabe que a reação no apoio vale 3/8 de QL, a reação no engaste vale 5/8 de QL, e que a reação momento no engaste vale QL ao quadrado sobre 8. Certo? Mas, se a gente olhar para a configuração deformada, olhando para a configuração deformada e somando os momentos em relação ao ponto B, é o que está aqui, a gente poderia dizer o que está no anti-horário é positivo, o que está no horário é negativo. Então, horário, a gente tem essa reação VA vezes o braço de alavanca L, e no anti-horário tem o MA e tem o Q vezes L ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente poderia estar isolando o VA em função disso. E poderíamos, eu não sei quanto é que vale o VA, a gente está querendo descobrir, a gente poderia estar escrevendo, então, a função momento fletor, escrevendo em função disto. Bom, como é que a gente vai resolver esse problema? Dá para resolver o problema usando a equação diferencial em deslocamentos
ou dá para resolver o problema usando a equação diferencial em momentos. Qual é a mais simples das duas? Usar a equação diferencial em momentos, porque a parte não homogênea, em vez de ser uma função momento fletor, é uma função taxa de carga, que em geral é muito mais simples do que a função momento fletor. Então, optando por resolver o problema em momentos, a gente teria m duas linhas mais k ao quadrado m igual a menos q de x. Isto aqui é uma equação geral, vale para todos os casos. Neste caso particular, a função q de x, a função taxa de carga, é uma constante e vale q. Então, nossa equação diferencial é m duas linhas mais k ao quadrado m igual a menos q, uma constante. A gente sabe que a solução disso é uma solução homogênea, A seno de kx mais B cosseno de kx, e uma solução particular. Neste caso, a solução particular é muito simples, porque o que é que a gente vai estar sempre postulando como solução particular? Um polinômio completo de mesma ordem ou grau que o termo não homogêneo. E neste caso, o termo não homogêneo é simplesmente uma constante. Então, um polinômio completo de grau zero, que é simplesmente uma constante. A derivada segunda de uma constante em relação a x dá zero, k ao quadrado vezes uma constante igual a menos q. A constante que a gente está procurando é menos q sobre k ao quadrado. É isso que a gente está escrevendo aqui nesta parte. Então, eu nem precisei esboçar muita coisa para achar a solução completa da equação diferencial. Um A seno de kx mais um B cosseno de kx menos q sobre k ao quadrado. Isso é a função momento fletor de segunda ordem. Em relação à derivada primeira dessa função, porque lembrando, a gente vai ter que aplicar condições de contorno, e as condições de contorno são aplicadas em função da variável ou da função, né, ou das suas derivadas. Então, a gente vai estar aplicando as condições de contorno em momento fletor ou nas suas derivadas, e a derivada do momento fletor é o esforço cortante. Então, derivando uma primeira vez essa expressão, a gente tem AK cosseno de kx menos BK seno de kx, a derivada da constante igual a zero. Então, essa expressão de cima é o momento de segunda ordem e a expressão de baixo é o cortante de segunda ordem. Até aqui, gente, tranquilo? Então, a gente, a princípio, já tem a solução, só precisamos aplicar condições de contorno. Como a nossa equação diferencial está postulada em função do momento fletor, as condições de contorno têm que ser aplicadas em função do momento fletor, tem que ser condições de contorno em momento fletor. Então, se a gente olhar para isso aqui, onde a gente conhece a priori o valor do momento fletor? Na configuração deformada, essa em verde, não na configuração indeformada em cinza que está desenhada. Então, o que a gente sabe a respeito do momento fletor? A gente poderia dizer que o momento fletor em x igual a zero vale MA tracionando as fibras superiores, ou seja, um momento fletor negativo. Então, M de zero vale menos MA, certo? Então, a gente vai estar escrevendo isso, e com isso, substituindo x por zero, seno de zero dá zero, cosseno de zero dá 1, então vai dar B menos Q sobre K ao quadrado igual a menos MA. B vale Q sobre K ao quadrado menos MA. Bom, a gente está achando o valor de B em função de MA. Segunda condição de contorno, onde a gente conhece a priori o valor do momento fletor. Lá na outra ponta, na outra extremidade, tem um apoio simples. No apoio simples, a gente tem ali momento fletor igual a zero. Então, em x igual a L, essa solução deveria responder com momento fletor igual a zero. Então, nossa condição de contorno aqui é M de L igual a zero, substitui L por x por L, dá A seno de KL, mais B cosseno de KL, menos Q sobre K ao quadrado igual a zero. Mas como o B vale Q sobre K ao quadrado menos MA, a gente acaba tendo essa parte aqui, e com isso a gente acaba definindo que o A vale toda essa expressão. Que dá dependente do MA, e o MA, a essa altura, a gente não sabe quanto é que vale. Opa, mas eu escrevi lá em cima que o MA vale QL ao quadrado sobre 8. Sim, mas essa solução era de primeira ordem. Olhando para a configuração indeformada, a gente tem isso. Se a gente tem
efeitos de segunda ordem, e os efeitos de segunda ordem aparecem porque essa estrutura é deformável e porque eu estou na presença de cargas de compressão axial, os momentos já não valem mais, essas respostas aí não valem mais. Então, eu não sei, na verdade, quanto vale o MA. E, na verdade, o que a gente está enxergando aqui é que essa estrutura é uma vez hiperestática, eu vou precisar de uma terceira condição de contorno para resolver o problema, certo? Resolver o valor de A, resolver o valor de MA, e MA, na verdade, no instante que a gente descobre MA, descobre A, descobre B, resolve tudo. Tá? Onde a gente vai procurar essa terceira condição de contorno? Eu conheço em algum outro ponto da viga o valor do momento fletor? Não. Sei que no engaste vale MA, sei que lá na outra extremidade no apoio vale 0, mas se eu pegar qualquer seção transversal aqui ao longo do caminho, eu não sei quanto é que vale o valor do momento fletor. Tudo bem, então se eu não tenho mais equações de contorno, condições de contorno em função do momento fletor, posso olhar em termos de esforço cortante, porque afinal a gente já escreveu aqui quanto vale a função esforço cortante de segunda ordem, aqui. Então, se eu sei o valor do esforço cortante em alguns pontos, eu posso estabelecer uma condição de contorno. Então, essa condição de contorno vai ser aplicada na função esforço cortante de segunda ordem. E aí tem um detalhe que é importante. O que é esforço cortante? Esforço cortante é a soma de forças perpendiculares ao eixo da barra. Como a gente considera, na maior parte dos problemas, só os efeitos de primeira ordem, a gente disser que isso é perpendicular ao eixo da barra na configuração indeformada, está tranquilo, não tem maiores problemas. Mas como agora a gente está resolvendo o problema com efeitos de segunda ordem, ou seja, a configuração deformada, ela traz implicações sobre as solicitações. Então, eu preciso estar dizendo que o esforço cortante, num certo ponto, é a soma de forças perpendiculares ao eixo da barra na configuração deformada. Se o eixo está inclinado, o esforço cortante não é mais força na direção vertical, passa a ser em outra configuração. Então, se a gente olhar para isso aqui, onde a gente poderia estar olhando para o valor do esforço cortante? Bom, se eu tivesse na configuração indeformada, efeitos de primeira ordem, eu poderia dizer o esforço cortante em x igual a 0 vale mais VA e o esforço cortante em x igual a L vale menos VB. Tá, mas agora eu tenho que olhar para pensar na configuração deformada. Na configuração deformada, onde eu conheço a priori a soma de forças perpendiculares ao eixo da barra na configuração deformada, que estão atuando à esquerda ou à direita de uma certa seção. Então, lá na extremidade direita, eu sei que a força na direção vertical é VB, mas o eixo da barra aqui está inclinado, então eu não sei qual é a parcela do VB que gera o esforço cortante. Por outro lado, em x igual a 0, por causa do engaste, eu sei que o eixo da barra está na horizontal. E se o eixo da barra está na horizontal, o esforço cortante, a força na direção vertical vai ser o valor do esforço cortante. Então, a condição de contorno correta a ser aplicada neste caso é Q de 0 vale mais VA. E a condição de contorno incorreta, que a gente poderia ter pensado em utilizar, mas que não leva ao resultado correto, não está adequada, é dizer que o Q de L vale menos VB. Essa Q de L igual a menos VB, ela está fora, porque aqui a gente não sabe qual é a inclinação do eixo da barra, não sabe qual é a parcela do VB que é perpendicular ao eixo da barra na configuração deformada. Isso ficou claro, gente? Então, isto é de suma importância, a gente tem que tomar cuidado com isso, sempre que estiver resolvendo um problema como esse, usando a equação diferencial em momentos e tendo que aplicar uma condição de contorno em esforço cortante. Né? Então, o problema vai aparecer, a gente tem que tomar esse cuidado quando estiver aplicando uma condição de contorno em esforço cortante. Se a gente está resolvendo o problema usando a equação diferencial em deslocamentos, as condições de contorno são deslocamento em giro, e a gente não precisa estar se preocupando com isso. Mas
Adotando a equação diferencial em momentos, as condições de contorno são ou em momento fletor ou em esforço cortante. Então, substituindo o Q de zero igual a VA, o esforço cortante em x igual a zero, cadê a função de esforço cortante? Está aqui, cosseno de zero dá 1, seno de zero dá 0, então AK igual a VA, o A vale VA sobre K, e aí a gente pode estar substituindo o VA, na verdade, por MA sobre L mais QL sobre 2, que é para que tudo fique em função do MA, e a gente acaba escrevendo isso em função do MA, né? E aí a gente acaba calculando, em função da equação anterior, quanto vale o momento MA, e chega nessa expressão aqui. Se a gente sabe quanto vale o momento MA, o momento do engaste, sabe quanto vale as reações na extremidade A e na extremidade B, né? O VA vale isso, e a VB vale Q vezes L menos VA. Aí, por soma de forças na direção vertical, a gente resolve. Então, aqui a gente chegou à solução do problema. Estou fazendo uma aplicação numérica logo depois, imaginando que o comprimento da barra é 6 metros, a taxa de carga constante é 5 kN por metro, tem uma carga de compressão axial de 100 kN, tem a seção transversal é 8 por 10 centímetros, e as propriedades do material são as mesmas que tinham sido usadas no problema imediatamente anterior. O valor do momento de inércia em relação a eixo Z, base vezes a altura ao cubo sobre 12, o valor do Kz é raiz de P sobre EI. O I aqui é o momento de inércia em relação ao eixo Z, porque é em torno do eixo Z que está acontecendo a flexão. Aí a gente tem um valor de Kz em centímetros da menos 1. Com isso, a gente pode estar escrevendo aqui quanto vale a função, equação diferencial, M duas linhas de x. Vocês cuidem que, ao resolver o problema, a equação diferencial aqui está aparecendo. M duas linhas de x mais K ao quadrado M igual a menos Q. Bom, se eu escolho como unidade de comprimento o centímetro e resolvo colocar o momento fletor em kilonewton vezes centímetro, não kilonewton por centímetro, como está colocado aqui, a gente tem que estar usando, na verdade, o valor da taxa de carga em kilonewtons por centímetro, né? Então, qual é a taxa de carga que a gente tem? 5 kN por metro ou 5 kN a cada 100 centímetros, 0,05 kN por centímetro. Então, o valor aqui tem que estar nas unidades que a gente está usando aqui dentro. Como aqui eu estou usando momento de inércia em centímetros na quarta e carga em kilonewtons e modo de elasticidade em kilonewton por centímetro quadrado, eu estou usando kilonewton em centímetro. Então, cuidar um pouquinho a questão das unidades. Muito bem, e aí a gente chega à conclusão que o momento m de x vale, aqui, um a seno de kx mais um b cosseno de kx menos q sobre k ao quadrado, né? É isso que está escrito aqui, o m de x igual a um seno de kx mais b cosseno de kx menos q sobre k ao quadrado. Essa é a solução. E aí, aplicando a condição de contorno, né, o m de 0 igual ao menos ma, o m de 600 igual a 0, e o esforço cortante igual ao VA, que está sendo colocado em função do MA, a gente consegue resolver o valor do MA e, no final das contas, fica MA, VA e VB. Só como termo de comparação, deu 2,468 de momento no engaste, quanto a solução de primeira ordem era 2,250. E as reações deram 11 com 25 e 18 com 75 de primeira ordem, mas em segunda ordem, levando em consideração o efeito das deformações, a VA aumentou e a VB diminuiu. A carga final não aumentou, né? Então a soma de forças na direção vertical continua em 0. Tranquilo, gente? Então, coisas a se lembrar na hora de fazer uma aplicação numérica. Cuidar para que as unidades sejam coerentes. Então, se estiver usando essa equação diferencial e o que tem que ser colocado como na unidade de força e na unidade de comprimento que a gente está utilizando. E a segunda coisa é, sempre que aparecer um seno e cosseno, lembrar que a gente está trabalhando com argumentos em radianos. E, portanto, a calculadora precisa estar colocada em radianos para a gente estar resolvendo esses problemas. Ficou bem isso aí, gente?
Esse problema ficou tranquilo? Ok. Então, a Larissa diz que sim, a Valéria diz que sim, tá todo mundo, alguns pelo menos se manifestando que está tudo ok. Eu vou pegar uma outra lista, um outro material que eu tinha disponibilizado no Moodle para vocês, que eram problemas de prova. E os problemas, no primeiro problema de prova, ele está aí com estes valores. Isso que está em vermelho são os critérios de correção, o quanto valia nessa questão, está escrevendo esta função, isto, está chegando a esse resultado, etc. Então, os termos em vermelho vocês não olhem muito, porque isso era só para me orientar na correção desse problema. Mas o que está aparecendo aqui? A gente tem uma estrutura que tem um vínculo de segunda ordem, né? São duas chapas com furos, onde dentro tem um pino que está passando. Isso aqui deixa acontecer o giro em torno do eixo Z, mas não deixa a estrutura se deslocar nem em Y nem em X. Então, no plano XY, isso pode ser considerado como um apoio de segunda ordem. Lá na outra extremidade tem um apoio simples, um vínculo que só impede deslocamentos na direção vertical. Além disso, um pino que permite somente a rotação em torno do eixo Z, está dizendo aqui, né, no enunciado do problema. E lá na outra ponta ele diz que tem um vínculo que impede somente o deslocamento vertical na direção de Y. Há uma carga de compressão de 500 kN aplicada aqui e uma carga transversal uniformemente distribuída de 10 kN por metro e uma carga concentrada de 70 kN aplicada bem no centro. A seção é 20 por 50 e o comprimento da barra é de 5 metros. E as propriedades do material, o E, o sigma P e o sigma E estão indicados aqui. Certo? Bom, uma coisa que eu ainda não tinha colocado para vocês, mas é o seguinte. Podemos aplicar superposição de efeitos sobre os resultados de segunda ordem? Sim e não. Na verdade, a superposição de efeitos ela fica com uma cara um pouquinho estranha. Se a gente olhar para as equações que a gente está desenvolvendo, a gente pode aplicar superposição de efeitos sobre as cargas transversais, então sobre a carga uniformemente distribuída e sobre a carga concentrada, mas mantendo as duas situações que a gente vai estar somando amplificadas ou submetidas ao mesmo valor de carga de compressão axial. Então, a resposta para este problema que a gente está procurando aqui, ela pode ser pensada como a soma da resposta dessa estrutura, com uma carga de 10 kN por metro distribuída ao longo do comprimento, e uma carga de compressão axial de 500 kN, somada com essa mesma estrutura com uma carga transversal de 70 kN e submetida à compressão da mesma carga de compressão axial de 500 kN. Ou seja, a gente pode dizer que a solução desse problema é obtida pela soma dessa configuração A com essa configuração B que está aqui embaixo. Apesar de, quando a gente somar essas coisas, parecer que a gente está com uma carga de compressão axial que vale 2P. Mas por isso que eu estou dizendo que é uma superposição de efeitos meio estranha, né? A gente faz superposição de efeitos ou soma das cargas transversais, mas mantém cada configuração com a mesma carga de compressão axial. E aí sim dá para fazer a superposição. Então, neste problema, está sendo dado o problema em si e já estão sendo dadas as respostas, na verdade, em termos de momento fletor, para esta primeira configuração e para esta segunda. Então, tudo que a gente precisaria fazer seria dizer, o problema de flexo-compressão com efeito de segunda ordem pode ser pensado como a soma desta resposta com esta resposta aqui. Então, o momento que vai estar aparecendo, por exemplo, no ponto central, que é o momento máximo, ele vai ser obtido com um x sendo substituído por L sobre 2 nessa configuração de cima e o x sendo substituído por L sobre 2 na configuração de baixo. E somando os dois, simplesmente. Ficou bem isso em relação a essa questão de superposição de efeitos? A gente sobrepor efeitos, fazer superposição sobre configurações de segunda ordem é somar casos mais simples com as cargas transversais, mas mantendo cada caso com a mesma carga de compressão axial total. Tranquilo isso, gente? Ok.
Ok. Então, se a gente olhar a solução, aqui está pedindo qual é o deslocamento vertical no ponto central e qual é o coeficiente de segurança. Então, vocês vejam que a solução foi dada em termos de momento fletor. Simplesmente diz quanto valia o momento fletor de segunda ordem para essa configuração e para essa. Mas eu estou pedindo quanto vale o deslocamento vertical. Então, só para fins de comparação, a gente está calculando quanto valeria o momento fletor de primeira ordem, aquele olhando para a configuração indeformada. Se eu tivesse isso em primeira ordem, eu poderia dizer, o momento fletor no centro da viga vale um momento fletor gerado por uma carga de compressão no centro, uma carga concentrada no centro, isso vale PL sobre 4, então, ou F vezes L sobre 4, né? F é a força concentrada no centro do vão, L é o comprimento do vão dividido por 4, isso dá o valor do momento dessa parte. E devido à carga distribuída, a gente sabe que o momento no ponto central vale que L ao quadrado sobre 8. Então, o valor da taxa de carga vezes o comprimento ao quadrado sobre 8. Cuidado com as unidades, de novo. Então, se eu escolher como unidade de força o quilonewton e a unidade de comprimento o centímetro, a taxa de carga tem que ser colocada, essa carga distribuída, tem que ser colocada em quilonewtons por centímetro. Então, são 10 quilonewtons para cada metro, 10 quilonewtons para cada 100 centímetros, isso é 0,1 quilonewtons por centímetro. Então, somando essas duas parcelas, o momento de primeira ordem, pensando na estrutura na configuração indeformada, valeria 11.875 quilonewtons centímetros. Estou calculando aqui quanto vale o momento de segunda ordem. Então, a flexão está acontecendo em torno do eixo Z da seção. O momento de inércia da seção é 20 vezes 15 ao cubo sobre 12. É isso que está aqui, né? 20 vezes 15 ao cubo sobre 12. E o K correspondente, o Kz, é a raiz quadrada de P sobre I, 500 kN de compressão axial, dividido pelo módulo de elasticidade do material, dividido pelo momento de inércia da seção. Dá isso aqui, em centímetros na menos 1, não botei unidade. O Kz vezes L, que é o que aparece, vai aparecer aqui nesses termos, ou Kz vezes L sobre 2, que na maioria vai aparecer, então tanto faz, eu calcular Kz vezes L ou Kz vezes L sobre 2, é só para a gente substituir aqui, dá 1,054 radianos. Substituindo isso nestes termos, né, a gente sempre vai estar calculando em x igual a L sobre 2, que é bem no centro, e nas duas expressões a gente vai estar substituindo isso, e a gente sabe que a função momento fletor é a soma disto com isto. E isso dá um momento de segunda ordem de 13.194. Tá, mas por que eu estou fazendo isso se a pergunta é quanto vale o deslocamento no ponto central? Bom, se eu perguntar quanto vale o deslocamento no ponto central, eu também posso pensar assim, qual é a diferença entre o momento de primeira ordem e o momento de segunda ordem? O que a gente está considerando no momento de segunda ordem que não está levando em consideração no momento de primeira ordem? Bom, o momento de segunda ordem, de primeira ordem, a gente vai pensar a estrutura como estando na configuração indeformada. Então, ela vai estar com o eixo na sua posição original. Quando a gente pensa no momento de segunda ordem, a gente vai estar pensando a estrutura na configuração deformada. Então, eu não vou estar enxergando ela com o eixo na posição original, mas vou estar imaginando que ela está deformada deste jeito. E aí, se eu tiver uma carga de compressão aplicada nas extremidades, isto vai gerar um acréscimo de momento numa seção qualquer que vale o valor da carga P vezes o valor do deslocamento naquele ponto. Então, se eu tenho a diferença entre o momento de primeira ordem e o momento de segunda ordem bem no centro da seção, que é onde eu queria calcular o valor do deslocamento, essa diferença é o valor da carga de compressão vezes o valor do deslocamento naquele ponto. Então, é isso que está escrito aqui. O momento de segunda ordem vale o momento de primeira ordem no centro da viga, mais P vezes o deslocamento no centro da viga. O deslocamento no centro da viga, então, fica a diferença entre os dois momentos dividido pela carga de compressão, 2,639 centímetros. Uma maneira rápida de calcular, sem ter que estar escrevendo quanto vale o ômega de x, para daí substituir o x em L sobre 2 e estar determinando o valor do deslocamento. Ficou bem a lógica que está por trás dessa primeira solução? Tranquilo?
A gente já resolveu coisa parecida aqui na outra, né? Nesta mesma configuração, a gente está dizendo que o momento de segunda ordem é essa parte aqui, que é o momento de primeira ordem. Isso aqui é o momento de primeira ordem, mais P vezes o deslocamento. Então, o deslocamento vale o momento de segunda menos o momento de primeira, dividido por P. Tranquilo, gente? Opa, apresentação errada. Esse aqui. Tranquila a solução aqui de ter encontrado o deslocamento, então, no centro. Ficou bem isto? Isadora e Valéria estão respondendo que está ok. Entendo que os demais que não estão se manifestando, deve estar tudo ok. Ok, em relação à segunda parte, que era calcular o coeficiente de segurança da peça. Bom, a gente sabe que tem um coeficiente de segurança que vem em função das tensões e outro coeficiente de segurança que vem em função da carga de compressão comparada com a carga crítica de flambagem. Se eu for calcular o coeficiente de segurança em função das tensões, eu poderia dizer que a tensão máxima vale o esforço normal dividido pela área, mais o momento máximo, que é o momento no centro do vão, vezes o y dividido pelo momento de inércia. Bom, então, o momento no centro do vão de segunda ordem, que é o valor do momento máximo, a gente já calculou. Para esta seção, em relação a um eixo Z, que passa pelo centro da seção, opa, isso ficou muito ruim. Em relação ao eixo que passa pelo centro da seção, as maiores tensões estão para um lado e para o outro, 7,5 para cima, 7,5 para baixo. Então, foi calculado para o lado de compressão, né, já que o esforço normal é de compressão, mais o momento vezes a distância dividido pelo momento de inércia, isso deu 19,26 kN por centímetro quadrado, contra os 24 kN por centímetro quadrado da tensão de escoamento, deu um coeficiente de segurança. Agora, a gente vai ter que calcular um segundo coeficiente de segurança em relação à carga aplicada. A gente tem uma carga aplicada de 500 kN, mas eu quero calcular quão distante está isso da carga crítica de flambagem. Bom, se a gente for pensar em termos de carga crítica de flambagem, a vinculação funciona da mesma forma para deformada no plano XY e no plano XZ. Se a resposta fosse sim, a gente já poderia estar identificando que o sentido mais crítico é o eixo de menor inércia, a flambagem em torno do eixo de menor inércia. Mas estes vínculos eles funcionam de maneira diferente, quer a gente esteja olhando para essa estrutura no plano XY, quer a gente esteja olhando para ela no plano XZ, que são X é o eixo longitudinal da barra, Y e Z são os eixos principais, as direções dos eixos principais centrais de inércia da seção, né? São coincidentes aqui com os eixos baricêntricos. Então, se eu pensar no que está acontecendo com a deformada da estrutura no plano XY, eu estou identificando aqui um apoio simples e, na outra extremidade, um vínculo que não deixa acontecer deslocamento vertical, não deixa acontecer deslocamento horizontal, mas permite a estrutura girar em torno do eixo Z, o equivalente a um vínculo de segunda ordem. Então, para todos os efeitos, isso está funcionando no plano XY como uma barra biapoiada. E numa barra biapoiada, o comprimento de flambagem, o comprimento de uma meia senoide na configuração deformada, é o próprio comprimento da barra. Então, a gente está dizendo que para a flambagem em torno do eixo Z, o comprimento de flambagem vale 500 centímetros, o próprio comprimento da barra. O raio de geração para uma seção retangular, a gente sabe que é a dimensão perpendicular ao eixo dividida por raiz de 12, isso dá 15 sobre raiz de 12, e isso dá um índice de desbeltez de 115,5. Os valores que estão aqui, a gente poderia calcular quanto vale o lambda limite, isso dá 99 ponto alguma coisinha, que é perto de 100, então a gente sabe que isso dá maior que o lambda limite, seria dentro de flambagem, dentro do regime elástico linear. Tá, mas se eu olhar para esta barra, submetida a uma carga de compressão axial de cima ou de baixo, né? Olhar na direção do eixo Y, olhar para a deformada contida no plano XZ.
Este vínculo que está desenhado do lado esquerdo aqui permite a barra girar em torno do eixo Y neste ponto? Não, né? Não permite girar e nem permite se deslocar. Então, olhando de cima essa configuração, o vínculo que está na extremidade esquerda está funcionando como um engaste. Ele não está deixando a barra girar, assim como não deixa ela deslocar nem na direção X, nem na direção Z. Então, ele virou um engaste. E aí a gente olha lá para a outra extremidade, na extremidade direita, tem um apoio simples. Esse apoio só está impedindo deslocamentos na direção Y, mas não impede deslocamentos na direção Z. Ou seja, aqui na extremidade, se eu estiver olhando a barra de cima, é como se ela estivesse livre. Ou seja, no instante em que a gente aplicar aqui uma carga de compressão axial, se eu colocar uma carga de compressão axial neste ponto, não vai existir nenhum vínculo na extremidade direita que impeça isso de se deslocar transversalmente ao eixo original da barra e, portanto, a configuração de flambagem que a gente tem aqui é algo assim, ou para baixo, ou para um lado, ou para o outro, mas é o equivalente a uma barra engastada livre. E numa barra engastada livre, o comprimento de flambagem vale o dobro do comprimento real da barra. Então, é por isso que está escrito aqui que o comprimento de flambagem em torno do eixo Y vale 1000, o dobro do comprimento real de 500 centímetros. O raio de giração, apesar de esse ser o eixo de maior inércia da seção, raio de giração vale 20 sobre raiz de 12, mas juntando essas duas coisas, isso dá um índice de esbeltez de 173,2, maior do que o índice de esbeltez na outra direção. Então, neste caso, embora a gente esteja identificando que a situação mais crítica, o eixo Y é o eixo de maior rigidez, maior momento de inércia da seção transversal, por causa da diferença de vinculação, esta é a direção na qual o índice de esbeltez é maior. Quanto maior o índice de esbeltez, menor a capacidade de carga, menor a carga crítica da seção. Então, a gente está calculando a menor carga crítica aqui como sendo 1973,9, por uma carga de 500, isso deu um coeficiente de segurança de 3,95. Entre o 3,95 que a gente está enxergando aqui e 1,25 que está enxergando aqui em tensões, o coeficiente de segurança é o menor dos dois, é aquele 1,25. Ficou bem isso, gente? Ok. A Valéria está dizendo que está tudo ok. Quanto aos demais, tranquilo? Podemos ir adiante, podemos olhar outro problema. Então, se a gente olhar nessa mesma lista, esse aqui é igual ao anterior, só mudaram os dados, né? Mas está perguntando exatamente a mesma coisa, quanto vale o coeficiente de segurança, quanto vale o deslocamento no ponto central, então não tem nada de diferente. Esse aqui é uma variação sobre o anterior, porque mudou a configuração, mas a lógica é a mesma. Ou seja, a gente está dando uma configuração que, nesse caso, é um pilar, está engastado na base, está livre no topo, está submetido a uma carga lateral de 30 kN, está submetido a uma carga de compressão excêntrica de 600 kN. Então, a gente poderia estar transformando essa carga de compressão excêntrica numa carga centrada, mais um momento em torno do eixo Y e outro momento em torno do eixo Z, já que ela é excêntrica em relação aos dois. Então, o momento em torno do eixo Y seria o valor da carga de compressão, que é 600, vezes a distância até o eixo central na direção Y, que dá 10 centímetros. Então, 600 vezes 10 é o momento em torno do eixo Y. E o momento em torno do eixo Z é os 600 vezes a metade de 30, vezes 15 centímetros, que é a distância entre o ponto de aplicação da carga e o eixo Y central da seção. Então, é como se a gente tivesse aqui uma carga centrada de compressão, um momento de 6.000 em torno do eixo Y, um momento de 9.000 em torno do eixo Z. E isto pode ser resolvido, então vocês vejam que a gente tem duas configurações, em cada tem um sentido. Se a gente pensar no problema em torno do eixo Y, essa força aqui não está provocando flexão, a gente só teria um momento no topo. Então a resposta é simplesmente esta configuração. Se eu estiver pensando no problema em torno do eixo Z,
a gente tem o equivalente a um momento no topo mais uma carga lateral. O momento no topo mais uma carga lateral, cada um deles tem esta resposta, e a gente sabe que a gente pode aplicar superposição de efeitos ou somar as respostas se eu mantiver a mesma carga de compressão axial original do problema. Então, o valor, a resposta do problema é dado pela soma dessas duas funções. E, novamente, eu posso dizer que o valor do deslocamento, o que ele está pedindo? Deslocamento no topo do pilar nas direções y e z. Então, se eu pensar em termos de valor do momento, por exemplo, nesta configuração ou nesta aqui. Se eu pensar nessa configuração, qual é o valor do momento que a gente tem em relação ao engaste? Se eu botar uma seção aqui no engaste e pensar em termos de primeira ordem, ou configuração indeformada, o momento que a gente tem em relação ao engaste, a carga de compressão axial não tem braço de alavanca, porque eu estou olhando para a configuração indeformada, a gente tem só a força vezes o comprimento L. Então, o momento na base vai ser F vezes L. Por outro lado, se eu pensar nesta configuração como a configuração deformada, essa barra vai ficar com esta cara, né? E aí, o braço de alavanca da força F vai continuar sendo L, mas o braço de alavanca da carga de compressão axial vai passar a ser o deslocamento no topo ou na extremidade livre. Então, a diferença entre o momento fletor no engaste de primeira e segunda ordem é a força P vezes o deslocamento lateral. Se eu estou perguntando o deslocamento lateral, eu poderia, no topo, né, eu poderia estar calculando quanto vale o momento de primeira ordem, quanto vale o momento de segunda ordem. A diferença entre os dois é o deslocamento que eu estou procurando. Dividido pela carga P, né, é o deslocamento que eu estou procurando. Então, o momento de primeira ordem em relação ao eixo Z, que é este aqui. De primeira ordem, ou seja, imaginando que a configuração fica retilínea e deformada, vai ser 30 vezes 500, a força transversal vezes a altura do pilar, e somado com 60 vezes 15, que é o que está aqui. Tá? Esses 24.000 kNc que estão indicados aqui. Quanto vai valer o momento de segunda ordem? Bom, eu vou ter que somar esta configuração com esta, porque eu tenho um momento no topo mais a força transversal. Então, vou estar calculando o K em relação ao eixo Z, o KZ que está colocado aqui. Raiz de P sobre o EIZ, o momento de inércia em relação ao eixo Z. Acho o valor de K, acho o valor de KL, substituo nessa função para calcular o momento em x igual a zero, que é na base, e com isso eu tenho o momento de segunda ordem. A diferença entre os dois, dividido pela carga de compressão axial, dá o deslocamento horizontal. Então, eu consigo calcular um deslocamento horizontal em y, e fazendo exatamente a mesma coisa, eu consigo calcular um deslocamento horizontal em z, por uma direção e para outra. Mesma lógica do problema anterior. Isto ficou bem, gente? Vocês vejam que o momento de segunda ordem aqui em torno do eixo Z é a soma de duas parcelas, que são essas duas configurações. O momento de segunda ordem em torno do eixo Y, ele só tem uma parcela devido à carga excêntrica, ou momento no topo. Não tem essa parcela devido à carga transversal. E a segunda parte é igual ao da anterior, ou seja, a gente calcular quanto vale a tensão máxima e comparar com a tensão máxima do material. A única diferença é que agora a gente tem esforço normal, flexão em torno do eixo Z, flexão em torno do eixo Y. E a equação de tensões é esforço normal dividido pela área, mz vezes y sobre o iz, my vezes z sobre o iy. Então, tem que somar a parcela devido ao esforço normal, que seria equivalente à carga centrada, ao momento em torno de um eixo, ao momento em torno do outro eixo. E aí a gente consegue calcular o coeficiente de segurança. E para flambagem, tanto flambagem em torno de Y quanto flambagem em torno de Z, a vinculação é a mesma. Então, o comprimento de flambagem é 2 vezes o comprimento real, que é 1.000 centímetros, desculpem. Os raios de geração estão colocados aqui em função das dimensões da seção transversal. O índice de esbeltez, o maior índice de esbeltez corresponde à menor carga crítica. A menor carga crítica vai dar o mais baixo coeficiente de segurança. E aí, está resolvido o problema. Ficou bem isso, gente?
lógica de solução ficou clara? Isadora, Larissa, tá, vocês estão respondendo que tá tudo ok. Então, a gente já está 1h30 aqui. Vamos fazer uma. Se vocês têm dúvidas, eu não sei o que a Valéria estava dizendo que sim, sim, entendo que é sim, tá tudo ok, que não tem problema, não tem dúvidas. A gente pode fazer uma pequena pausa de uns 10 minutos e aí a gente retoma, eventualmente, vendo talvez mais algum exemplo de efeito de segunda ordem e abrindo para dúvidas ou perguntas de vocês sobre qualquer problema aí das listas, certo? Uh, então, vamos combinar assim. Eu vou estar desligando a minha câmera e tirando a apresentação do ar, deixando tudo preto. E 10 minutos, daqui a 10 minutos eu volto. E nesse meio tempo a gente consegue esticar as pernas e tomar uma água e se refocar em termos de atenção. Pode ser? Ok. Então, vou estar desligando a câmera. Daqui a 10 minutos a gente volta.
Então, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Esqueci de desligar a gravação, ficou gravando esse tempo todo no vazio, mas tudo bem, acho que isso acaba ficando compactado e não impacta demais no tamanho do arquivo. Vocês me ouvem bem? Podemos dar prosseguimento? Ok, então eu não vou recomeçar a gravação nesse instante, porque na verdade eu não parei nunca, né? A gente vai estar só avaliando alguns problemas extras, então vou estar desligando minha câmera para ficar mais focado na apresentação. Um problema como este, para calcular efeitos de segunda ordem, né? Então aqui está sendo pedido no enunciado para a gente escrever a função m de x, considerando os efeitos de segunda ordem, aplicar a função m de x na equação diferencial da linha elástica, encontrando a solução homogênea particular, estabelecer as condições de contorno e achar o valor de f, né? Então, está sendo indicado aqui o caminho de solução de que se quer utilizar a equação diferencial em deslocamentos, não em momentos. Bom, esse problema é um problema relativamente fácil de ser resolvido. O que eu chamaria atenção sempre a gente tem que escrever a função momento fletor pensando na configuração deformada. E se eu pensar na configuração deformada, numa seção transversal, vamos amplificar aqui, colocada neste ponto, então a seção transversal está aqui. Quanto vale o momento fletor gerado pela carga de compressão axial? Bom, carga de compressão axial, na configuração deformada, ela vem parar aqui embaixo. E, portanto, o valor do momento fletor, a parcela adicional gerada pela carga de compressão axial, é esta força, que é P, vezes este deslocamento. O deslocamento, a distância que a gente tem entre a reta suporte da força e o centro da seção. Como neste ponto o deslocamento vertical é ômega de x, na verdade, é esta parcela que está aqui. Estou colocando em verde. E esse deslocamento total aqui vale F. Então, isto aqui, que é o que está nos interessando, o braço de alavanca da força de compressão, na configuração deformada, isto vale F menos ômega de x. Esta parcelinha aqui é que nos interessa. Então, o braço de alavanca aqui da força é F menos ômega, ou F menos ômega de x. E neste caso, a gente poderia escrever que a função momento fletor é tracionando as fibras superiores, portanto, um momento negativo. 3P, que é a força transversal, vezes x, essa parcela, isso é o momento de primeira ordem. E gerando também um momento negativo, tracionando as fibras superiores, P, que multiplica F menos ômega. Então, cuidado nessas configurações que têm uma extremidade livre, porque, em geral, aqui o efeito de segunda ordem vai ser um P vezes F menos ômega e não simplesmente um P vezes ômega, como aparece num bom número de outras configurações. No mais, aqui não tem maiores dificuldades, né? A gente escreve a função momento fletor, diz que a derivada segunda de ômega em relação a x é igual a menos m sobre i, e aí acaba achando essa equação diferencial, que tem um termo em x e um termo constante, então a gente vai postular uma solução particular como sendo um a minúsculo x mais um b, um polinômio completo do primeiro grau, igualando os termos em x e os termos constantes, a gente chega à conclusão que dá isto, e aí aplica as condições de contorno. O deslocamento nesse ponto tem que ser zero, giro nesse ponto tem que ser zero, e o deslocamento em x igual a L tem que ser igual a F. Desculpe, o deslocamento em x, o x está vindo da direita para a esquerda, né? Então, o deslocamento em x igual a zero vale F, e o deslocamento e o giro em x igual a L valem zero. E aí está resolvido o problema. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, que é o ponto principal desse problema, é simplesmente na escrita da função momento fletor, olhando para a configuração deformada, que vai aparecer esse P que multiplica F menos ômega. Não é só P vezes ômega, é um P vezes F menos ômega. Tranquilo isso, gente? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Ao encaminhamento geral que se faz para a solução? Isadora, tudo certo? Ok. Então,
Vamos pegar alguns outros, tem vários na lista que são similares, só estão mudando um pouco a configuração. Esses aqui são parecidos com os anteriores, esse a gente resolveu um quase igual anteriormente, então não tem maior problema. Eu queria chamar a atenção para um desses aqui, por exemplo. Um problema como esse está dito assim, vamos considerar os efeitos de segunda ordem e calcular quanto valem as reações, né, que vão estar atuando nessa viga. Bom, essa viga ela é 3 vezes hiperestática, mas está sendo dito aqui que as reações horizontais são iguais às cargas de compressão, P e P, então, na verdade, a gente fica com 2 equações de equilíbrio, soma de forças em Y e soma de momentos em relação a um ponto qualquer igual a zero, para 4 incógnitas, que seria o MA, o MB, o VA e o VB, e com isso a gente acaba tendo uma situação que é 2 vezes hiperestática. Mas, além disso, a situação é simétrica, então eu posso dizer que o VA e o VB são iguais, e aí sai a resposta aqui que elas valem Q sobre 2 igual a 60, e que o MA é igual ao MB. Então, basta a gente achar um deles, né? Como é que a gente pode resolver isso? Se a gente usar a equação diferencial em momentos, então m duas linhas mais k ao quadrado m igual a menos q, menos o valor da taxa de carga, que nesse caso é constante, vale q, então tá bem. A solução disso é uma equação homogênea mais uma solução particular. E a solução particular, se o termo não homogêneo é uma constante, menos q, a gente pode postular como solução particular um polinômio completo de grau zero, que é uma constante. A derivada de segunda constante é zero, k ao quadrado vezes a constante dá menos q, a constante que a gente está procurando é menos q sobre k ao quadrado, que é o que está aqui. Então, a solução vale a seno de kx mais b cosseno de kx menos q sobre k ao quadrado, e a condição de contorno vale a k cosseno... condição de contorno, o esforço cortante, que é a derivada da função momento fletor em relação a x, vale a k cosseno de kx menos bk seno de kx. Que condições de contorno a gente poderia estar aplicando aqui? Bom, poderia estar escrevendo que o momento em x igual a zero vale menos ma, e que o momento em x igual a L vale menos mb, que é igual ao menos ma por uma questão de simetria. Mas eu optei aqui por usar condições de contorno em esforço cortante, já que o valor das reações a gente já sabe, da reação vertical. Então, posso usar isso, lembrando só que a gente olhando para a configuração deformada dessa estrutura é algo assim. Aqui não deveria ter deslocamento, desculpem. Com o mouse não sempre é muito fácil de estar desenhando, fica assim. Mas a gente está identificando que tanto em A quanto em B, porque tem engastes, o eixo da viga não gira. E se o eixo da viga não gira, o eixo está na horizontal e essa força na vertical é o esforço cortante. Então, o esforço cortante em x igual a zero vale mais que L sobre 2, ou mais 60, e o esforço cortante em x igual a L vale menos que L sobre 2, ou menos 60. E aí, simplesmente substituindo na função esforço cortante x por zero e x por L, a gente consegue calcular quanto vale o A e quanto vale o B, e com isso a gente escreve a função momento fletor, e aí, se eu calcular o momento fletor, essa função em x igual a L e em x igual a zero, eu estou achando o valor de MA e MB. E no fim, a gente está achando a mesma coisa para os dois, vale 61 com 49 com os dados do problema. Simplesmente se a gente substituir os termos aqui pelos valores correspondentes. Certo? Então, está aqui a solução colocada em função da equação diferencial em momentos, que é rápida de ser aplicada e mais rápida do que a equação diferencial em deslocamentos. Ficou bem? Isso, gente. Aqui tem um outro problema parecido. É uma viga biapoiada com cargas de compressão axial P. Numa extremidade tem um momento no sentido horário valendo M, e na outra extremidade tem um momento no sentido horário também valendo M. E a gente quer calcular quanto vale o momento fletor e o deslocamento vertical no centro da viga e quer que esboce a deformada que a gente vai estar obtendo. Então, posso usar a equação diferencial em momentos? Posso, não tem problema nenhum. M duas linhas mais K ao quadrado M tem que ser igual a taxa de carga ou carga distribuída ao longo do comprimento. Como a taxa de carga aqui é zero, a gente vai estar escrevendo M duas linhas mais K ao quadrado M igual a zero. A solução disso é só a homogênea
A seno de kx mais B cosseno de kx. E aí, se a gente substituir isto em x igual a zero, em x igual a zero eu estou enxergando este momento que está tracionando as fibras inferiores. Então, é um momento positivo. Eu digo que m em x igual a zero vale mais m. E em x igual a L, eu sei que o momento fletor vale m tracionando as fibras superiores. Então, um momento negativo vale menos m. Então, com isso eu consigo calcular o valor de B e o valor de A. Se eu tenho A e B, substituo na função original, eu tenho a função momento fletor. E se eu tenho a função momento fletor, eu posso conseguir a função deslocamento pensando na função momento fletor de segunda ordem, ou função momento fletor escrito na configuração deformada. Quanto valem as reações aqui? Se eu somar momentos em relação ao ponto B, eu tenho m no sentido horário, mais m no sentido horário dá 2m. 2m no sentido horário tem que estar sendo equilibrado por uma força para baixo na extremidade esquerda. Essa força vezes L tem que dar 2m. Essa força vale 2m sobre L para baixo. E se eu somar as forças na direção vertical, né, do lado direito eu tenho que achar 2m sobre L para cima. As forças na direção vertical, as duas reações, geram um binário que se opõe aos momentos aplicados que somam 2m. Né? Então, eu tenho o valor da reação. E se eu pensar na equação de momento fletor, quanto vale? O momento fletor num ponto qualquer vale força vezes braço de alavanca, então 2m sobre L vezes x, tracionando as fibras superiores, então momento negativo, está aqui. O m fazendo um momento positivo, é o primeiro, e mais P vezes ômega fazendo um momento, porque a seção transversal está aqui embaixo, está na configuração deformada, e a carga de compressão axial está adicionando um termo ao momento fletor, está amplificando o momento fletor. Então, eu posso dizer que o momento fletor m de x vale m menos 2m sobre L vezes x mais P vezes ômega. Bom, como eu já tinha calculado que o momento fletor m de x valia pela equação diferencial isto aqui, a gente pode substituir a função m de x aqui e isolar a função ômega de x. Então, a função ômega de x é esta, e calculando isso no centro da viga, a gente acaba descobrindo que esse deslocamento vertical é zero. Bom, isso é uma coisa que a gente podia ter olhado desde o começo. Se eu estou aplicando um momento dessa intensidade, ou nesse sentido, nessa extremidade, na outra extremidade, um momento igual no sentido contrário, isso vai forçar a configuração a ficar assim. Essa configuração é antissimétrica, tudo que está do lado esquerdo está no sentido contrário do lado direito, e, portanto, a deformada também vai ser antissimétrica. Então, vai ficar com essa cara, e a solução, né, se ela é antissimétrica, o deslocamento vertical no centro tem que ser zero, que é o que a gente obteve aqui via equação. Ficou bem? Isso? Tranquila a solução desse problema? Ok. Então, esse é o último problema da lista. Ele é parecido com o anterior. A diferença é que aqui eu tenho uma carga transversal, uma taxa de carga, e os dois momentos estão em sentidos contrários, mas os dois forçando a viga a descer, né? Então a deformada esperada aqui seria alguma coisa com esta cara, assim. Isto, e vai estar terminando lá assim. Então, eu posso resolver a equação diferencial dizendo que m duas linhas mais k ao quadrado m igual a menos a taxa de carga. A função taxa de carga aqui é constante, vale Q simplesmente. Então, é isto. A solução dessa equação diferencial é a solução homogênea, A seno de kx mais B cosseno de kx, mais a solução particular, que é só uma constante, o Q sobre K ao quadrado. E condições de contorno. Esse momento em x igual a zero está tracionando as fibras inferiores. Esse momento em x igual a L está tracionando as fibras inferiores também. Os dois são momentos fletores positivos. Então, substituindo nessas duas posições, a gente acha quanto vale o A, quanto vale o B. Com isso, tem a função momento fletor m de x. E aqui está sendo pedido para calcular o momento fletor máximo, que vai acontecer bem no centro da viga. É só substituir x por 3 e os demais valores, né?
o K, o L, etc., pelos valores correspondentes ao que a gente tem aqui de seção transversal e de momento, EI já está sendo fornecido, né? Então, basta fazer a aplicação numérica e a gente acha o resultado. Lembrando que sempre que a gente tem essas funções trigonométricas aqui, isso tudo tem que estar colocando a calculadora em radianos, porque os argumentos que a gente está calculando são sempre em radianos, eles são adimensionais. Então, é uma solução bem simples, bem rápida de fazer. Ficou bem isso, gente? Então, tem um monte de material no Moodle para vocês olharem, muitos exercícios resolvidos, vários propostos, vários exercícios de prova. Deem uma olhada no material. A gente ainda tem um tempo, então ficaria aberto a dúvidas de vocês sobre o conteúdo. Antes que vocês expressem as dúvidas sobre como é que a prova vai ser realizada. Então, a partir de quarta-feira, o horário da aula, talvez antes até, mas eu vou estar avisando para vocês, vai estar aberto no Moodle a prova. A prova vai ser uma prova assíncrona, vocês vão ter bastante tempo para realizar, no mínimo 48 horas, mas em geral eu programo as provas para as quartas-feiras, para que vocês possam estar fazendo elas até o final da noite de domingo. Então, de quarta até o final da noite de domingo é o tempo que vocês têm para vocês fazerem. E a prova, em geral, é um conjunto de questões que é particularizado para cada um de vocês por parâmetros que são amarrados ao primeira letra do nome, primeira letra do último sobrenome, último dígito do número do cartão de vocês, de tal forma que o problema é o mesmo para todo mundo, e isso pressupõe que vocês até conversem entre vocês e achem a solução em conjunto, mas cada um vai ter que fazer sua própria solução, porque vai estar com um conjunto de dados diferentes. E essa história de vocês conversarem entre vocês e discutirem a solução, isso pode ser e acaba sendo benéfico, no sentido de que também é uma forma de estudar, de entender, de compreender o problema. E que não evita que cada um tenha que fazer sua própria prova. Então, em geral, não é algo complicado, é algo tranquilo de fazer. O tempo é mais do que o suficiente, um tempo bem tranquilo para vocês poderem, por mais que estejam envolvidos com outros compromissos ao longo da semana, vocês poderem usar o horário da aula de quarta e mais alguma coisa. Não, em geral, é necessário um horário extra, além do próprio horário da aula, mas com tempo suficiente para vocês poderem conseguir fazer a prova sem maiores dificuldades. Tranquilo em relação a isso, gente? Vai ter alguma instrução sobre como é que vocês vão fazer o upload disso, né? Então, em geral, eu digo para vocês organizarem a solução de vocês de uma forma legível, botar as equações que vocês estão usando, botar os valores numéricos que vocês estão achando e tentar fazer o desenvolvimento de cada questão dentro de uma página, ou não muito mais do que isto, e aí depois escanear, ou digitalizar, bater fotografia, gerar um arquivo e fazer o upload no Moodle. Tranquilo em relação à forma de realização da prova, pessoal? Ok. Dúvidas? Alguém tem algum problema, alguma coisa que gostaria, alguma dúvida que gostaria de estar resolvendo? Não? Tudo tranquilo? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida que queiram resolver agora, eu ainda continuo disponível para vocês via e-mail, tento responder o mais rápido possível e o mais claro possível para as perguntas de vocês. Estou com pelo menos uma pergunta pendente no e-mail para responder, vou ver se eu consigo responder agora, depois da aula. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a algum dos problemas, querem entender alguma coisa, entrem em contato comigo. Se for possível, se for necessário, a gente pode até fazer uma videochamada para estar resolvendo as dúvidas de vocês de uma forma mais direta. Se não, pessoal, por hoje era isto. Aviso vocês quando tiver com a prova disponível, vai estar lá no Moodle para vocês, mas a princípio
na quarta-feira, no horário da aula, vai ser o horário que ela vai estar sendo disponibilizada. Se eventualmente ela estiver disponível antes, eu aviso para vocês por e-mail. E a gente já combina assim, né? A prova começa na quarta e vocês têm tempo até o final da noite de domingo para estar entregando a prova no Moodle. Certo? Ok. Pessoal, por hoje era isso. Então, bom estudo para vocês e façam uma prova com tranquilidade, com calma. Vocês podem fazer consulta a todo o amplo material que tem aí. Da forma como eu coloquei, vocês podem estar resolvendo de forma conjunta os problemas, embora cada um tenha que resolver com seus próprios dados. E a gente volta a se falar ou por e-mail ou na semana que vem, depois da prova. Certo? Um bom resto de semana para vocês, uma boa prova, façam uma boa prova e a gente vai se falando. Ok? Até mais então, pessoal. Até mais, Guilherme, Maria Eduarda, Valéria, Larissa, Fernando, Isadora, Rafaela, Vitor.